O projeto Positive é um projeto que foi candidatado ao Horizonte 2020 em parceria com um conjunto de outras entidades. Portanto, a Évora faz parte de um consórcio internacional em que Évora e a cidade de Alkmaar, na Holanda, são as cidades guia. Este projeto é um projeto sobretudo de investigação na área da eficiência energética e da transição energética e que tem em vista testar um conjunto de soluções, quer do ponto de vista do aproveitamento, quer do ponto de vista da eficiência energética. Positive tem como objetivo em Évora testar soluções que promovam o balanço energético da cidade, que promovam uma cidade positiva naquilo que é o consumo e a produção de energia na proximidade da cidade. Tem também como objetivo tornar a cidade mais inteligente, mais adaptada àquilo que são as necessidades e os anseios dos seus cidadãos. No caso de Évora, há aqui um desafio adicional que diz respeito ao património. Portanto, Évora é uma cidade que tem um património reconhecido por todos, muito condicionado por essa riqueza patrimonial, enfim, ao nível da classificação da Unesco, e coloca em causa a utilização de algumas tecnologias e algumas soluções que noutros locais podem ser fáceis de implementar. E em Évora isso não acontece. Neste caso, resulta num duplo desafio, diria, o facto de Évora ter estas características e também de estarmos empenhados no esforço nacional e internacional no sentido de adaptação às alterações climáticas, transição energética. O Positive vai testar soluções de produção de energia solar em grandes infraestruturas como o continente, em grandes consumidores de energia e de computação como o data center da Dexis, mas vai também instalar mecanismos de monitorização energética em edifícios no espaço do centro histórico, vai colocar produção de energia solar em alguns lugares de estacionamento. Outras das soluções muito viradas diretamente para os habitantes, e destaco aqui algumas: a comunidade de energias renováveis, que permite a um consumidor de qualquer espaço da cidade ter a sua produção solar num local distinto do seu consumo e, portanto, com isso reduzir significativamente os custos de consumo de energia e os custos de instalação das soluções. Mas há aqui um dado muito importante que foi desenvolvido desde o início e que foi tido como um ponto essencial neste projeto, que é, no fundo, compensar os cidadãos de Évora com energia, enfim, ao nível da fatura energética também, pela impossibilidade de poderem instalar painéis fotovoltaicos nos seus telhados. E nisso que está a ser desenvolvido e está a ser ponderada a criação de uma central comunitária, no fundo, a ser instalada fora do centro histórico, mas no fundo para vir compensar essas dificuldades que os habitantes, em particular do centro histórico, enfrentam pelos constrangimentos que têm. Dando como exemplo, eu posso ter uma casa no centro histórico e os meus painéis estão num terreno perto da zona industrial a produzir energia, e aquele fluxo de produção e de consumo é direcionado para um equilíbrio, para um balanço mais positivo de cada uma das pessoas que integra este sistema da comunidade. Aquilo que esperamos é que todas estas tecnologias, o desenvolvimento que está a ser feito, está a ser produzido entre os vários parceiros do consórcio, possam, no fundo, ser devolvidos em forma de soluções, digamos assim, para a comunidade. O Positive enquadra-se num movimento mais amplo de iniciativas e projetos que têm estado a ser desenvolvidos pelo município no sentido de dar resposta a um conjunto de problemas de natureza ambiental, mas relacionados também com as acessibilidades, com a mobilidade urbana e com outras questões que têm vindo a ser colocadas, sobretudo ao nível da qualidade de vida das populações. Évora é hoje, com este projeto, uma cidade
líder na experimentação de soluções tecnológicas, de soluções de produção de energia, de soluções de eficiência energética que permitem à Europa desenhar soluções para o futuro, contribuindo para o balanço energético positivo da Europa como um todo e para a sustentabilidade das cidades. Isto significa que estamos a passar, no fundo, por um processo de requalificação urbana que naturalmente vai ter um epílogo, digamos assim, na altura portanto, em 2027, quando se celebrar, no fundo, a Capital Europeia da Cultura. Portanto, há aqui um movimento conjunto que está a ser preparado já há alguns anos, no sentido de chegarmos a 2027 com uma alteração substancial, não descaracterizando a cidade, mas com uma alteração substancial naquilo que é a vivência urbana. Eu gostava que Évora, em 2027, fosse aquela cidade que todos nós nos orgulhamos. Os que habitam, os que visitam e aqueles que, para além de 2027, vão reconhecer Évora como líder na região e no país, uma cidade cheia de património, uma cidade para os jovens, num local em que, espero eu, as minhas filhas se orgulhem de viver e que todos nós possamos contribuir para um melhor ambiente urbano, mais sustentável, com certeza, com um balanço energético positivo, mais inteligente também, que responda diretamente àquilo que são as necessidades e os anseios dos cidadãos.